Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer em estar com vocês aqui hoje. Queria agradecer, primeiramente, o convite da rede. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Compartilhando um pouco aí os nossos desafios dentro do monitoramento e avaliação dentro do contexto do mercado voluntário de carbono. Tá? Então, eu sou o Ricardo, eu sou engenheiro ambiental por formação, me formei ali na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Sou mestre em estudos multidisciplinares em ciência e tecnologia pela Unifesp. Atuo como coordenador de projetos RED há 4 anos e atualmente sou diretor técnico na Sistêmica Inteligência e Sustentabilidade. Como acho que nem todo mundo aqui acho que conhece a empresa, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, rapidamente, antes de entrar de fato no assunto. Então, a Sistêmica ela praticamente atua em 4 frentes de trabalho. Então, desenvolvendo e estruturando os projetos de carbono, desde o início na sua prospecção, estruturação, desenho de projeto, implementação também. A gente também atua numa frente de comercialização desses ativos ambientais, então com os nossos parceiros, investidores, trazendo investimento para esses territórios onde os projetos acontecem. Mas a gente também tem um braço na consultoria empresarial, tanto com o setor público, mas também com o setor privado, mas sempre também dentro do contexto do mercado de carbono. E também uma última frente de atuação apoiando no desenvolvimento de políticas públicas. Então acho que muito tem se falado sobre os sistemas jurisdicionais dos estados, então a Sistêmica também apoia dentro dessa frente. Também somos membros do People Force Partnerships, da Aliança Brasil-NBS, e também na Iniciativa Brasileira para o Mercado Voluntário de Carbono. Tá? A Sistêmica conta com um grande parceiro e sócio, que é o Banco BTG, que também atua junto com a gente dentro dos projetos. Tá? Um pouco das nossas parcerias, então, da nossa rede de atuação com quem a gente já trabalhou e trabalha ainda hoje, mas vou passar rapidamente. Um pouco dos nossos números. Então, a Sistêmica hoje tem um portfólio que conta com aproximadamente 260 mil hectares de áreas preservadas. Os projetos para os próximos 40 a 60 anos vão gerar em torno de 73 milhões de toneladas em reduções de gases de efeito estufa. 2 milhões de créditos já foram emitidos e foram comercializados. E para os próximos 5 anos, há uma expectativa de geração de 6,5 milhões de toneladas de reduções de gases de efeito estufa. Tá? A Sistêmica ela trabalha hoje com os principais padrões metodológicos, que é a Verra, o VCS, o Verified Carbon Standard, e também com a certificação CCB, que é uma certificação de co-benefícios, Climate, Community and Biodiversity, que hoje é o principal padrão dentro do mercado voluntário de carbono. Tá? Então, acho que indo direto ao ponto, pessoal, como que a gente tem endereçado a temática monitoramento e avaliação dentro dos projetos de carbono. E aqui eu queria fechar um pouco o escopo. Quando eu falo projeto de carbono, eu estou falando aqui de projetos do tipo RED, projetos que evitam desmatamento, projetos que evitam degradação, projetos que evitam a extração de madeira. Então a gente divide o projeto praticamente em 3 grandes eixos temáticos, que eu estou falando do eixo de clima, então onde a gente está avaliando e monitorando os estoques de carbono, avaliando a pressão do desmatamento, da degradação, modelando essas emissões e reportando essas emissões em gases de efeito estufa, mas também a dimensão comunidade. Então, no início do projeto, a gente, obviamente, deriva um diagnóstico socioambiental, constrói uma teoria da mudança com essas comunidades que são participantes do projeto, e alguns projetos, inclusive, são proponentes de projeto. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. E a gente monitora esses resultados, esses impactos ao longo do tempo. E também o eixo de biodiversidade. Então, como os projetos, o desenho de projetos, suas atividades estão, de fato, ajudando na conservação da fauna local presente naqueles projetos, ou se essas atividades estão gerando algum impacto, e se sim, o que a gente pode fazer para mexer no nosso desenho de projeto e mudar esse cenário. Tá? Então essa é uma visão geral. A ideia agora é entrar em cada uma das frentes. Então quando a gente fala da frente de clima, a gente praticamente está monitorando a partir de ferramentas de sensoramento remoto, utilizando, obviamente, dados públicos, como o próprio dado do DETER, do INPE, foi citado aqui, o dado do PRODES,
entendendo a degradação, o desmatamento, rodando modelos computacionais, né? Mas a gente também trabalha, né, com análises internas e protocolos de monitoramento internos, né, utilizando computação em nuvem, modelos computacionais, machine learning, olhando para índices como o NDVI. Enfim, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, acho que aqui não é a ideia, mas sim mostrar um pouco do nosso desafio e como a gente tem endereçado a questão climática do ponto de vista de monitoramento, quantificação dos estoques de carbono e modelagem dessas emissões ao longo de vida do projeto, tá? Aqui são alguns exemplos, né, de projetos do portfólio da Sistêmica. Então, no canto esquerdo ali é o projeto Florestal Santa Maria, é um projeto RED, é um projeto que acontece em Comuniza, no Mato Grosso. Ali a gente detectou um desmatamento que acabou incidindo também dentro da área do projeto, né, que veio, né, ocorreu ali para uma área conurbada, e isso nos traz alertas, né, insights do tipo, o que a gente pode fazer em campo para melhorar esse processo, né? Será que a gente precisa investir em mais patrulhamento, em vigilância, né? Será que a gente precisa aumentar a nossa frequência, a nossa permanência em campo? Então, esse é o caso do projeto Florestal Santa Maria. Um outro exemplo também, Florestal Santa Maria, isso inclusive foi um evento recente, que foi um evento natural, onde a gente constatou um grande vendaval que impactou os estoques de carbono. Então isso foi uma coisa nova para a gente, ainda não vista dentro do projeto, e a gente quantificou, monitorou, e agora a gente está discutindo como que a gente pode olhar para esse tipo de evento natural e evitar grandes perdas de estoques de carbono, né? Já aqui no projeto Triunfo do Xingu, aqui já foi um monitoramento em relação a queimadas. Então é uma área que tem um grande foco de incêndio, no sentido de que seus vizinhos, né, as áreas conurbadas ali, fazem uso do fogo. E aqui também nos traz, né, insights. Isso foi detectado em campo, obviamente, né, a brigada de incêndio foi acionada, o corpo de bombeiros, mas isso aqui nos traz informações do tipo, o que mais a gente pode fazer? Será que a gente precisa aumentar os aceros? Será que a gente precisa treinar uma brigada de incêndio mais robusta, mais completa para a área desse território? Sempre, né, visando a permanência dos estoques de carbono e a floresta em pé dentro desses territórios, tá? Avançando aqui agora dentro da temática de comunidade. Então, como eu comentei, né, a priori, a gente no início do projeto a gente faz um grande diagnóstico social, em seguida a gente deriva uma teoria da mudança, né, uma matriz de atividades que são implementadas ao longo da duração do projeto. E aqui, quando a gente está falando do projeto, a gente está falando de projetos de 40 a 60 anos, né? E a gente tem praticamente 3 grandes tipos de indicadores que a gente está monitorando. Então, um exemplo seria um indicador de produto, né? Então, qual é o número de equipamentos que estão sendo doados, por exemplo, para os pequenos produtores locais, né? Isso seria um indicador de produto. E a gente tem algumas ferramentas de monitoramento desses produtos, como contagem simples, evidências documentais. Já o indicador de resultado seria, de fato, qual que é a porcentagem desses pequenos produtores rurais que aumentaram sua produtividade devido às atividades de projeto, né? Então, aqui a gente já está olhando, de fato, para um resultado. E aqui, obviamente, utilizando outras ferramentas sociais de monitoramento, como relatórios, questionários, avaliações participativas. Já um outro exemplo seria um indicador de impacto, que aqui a gente já quer entender qual que é, de fato, o impacto na renda familiar. Aumentou, não aumentou? As atividades de projeto estão contribuindo para o aumento da renda familiar? E também ferramentas sociais de monitoramento. Em média, os projetos eles avaliam mais de 60 indicadores, são várias metodologias e ferramentas de medição. A gente também está monitorando como que os projetos estão contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Isso também faz parte do protocolo de monitoramento desses projetos para a frente de comunidades, tá? Aqui um exemplo, não ficou legal essa tabela, ficou bastante desformatado, obviamente, mas eu vou explicar o cabeçalho, que é o que importa aqui para vocês. A ideia aqui era trazer alguns exemplos e mostrar um pouco da nossa bancada de trabalho e, de fato, como que a gente está monitorando e endereçando. Aqui é um exemplo do projeto de Cachoeira Porteira, né? Então, uma avaliação participativa, que inclusive foi feita em parceria com a Universidade Federal do Pará, o programa Trópico em Movimento, né, do professor Thomas. E aqui a gente está praticamente mostrando uma tabela que é as atividades de projeto,
a gente tem os seus indicadores, se esses indicadores estão relacionados às ODS ou não, quais são as ferramentas de monitoramento, com qual frequência, qual é a área de fato que a gente vai monitorar. Então essa tabela, ela traz essa ideia aí de como a gente está avaliando e monitorando ao longo do tempo. Tá? Já para a biodiversidade, que é a última temática, então a gente está olhando praticamente para 3 indicadores, um indicador que traz uma noção de pressão, um outro de estado e um outro de resposta. Então, quando a gente aplica um diagnóstico social e entende que há ali, de fato, uma pressão... Oi? Sim, perfeito. A gente está falando da avaliação da pressão da caça, então isso é feito com ferramentas com diagnóstico social, com questionários. Já outros indicadores, como diversidade de espécie, riqueza, já nos passam uma ideia do estado, da composição faunística daquela determinada área. Isso é feito com inventários faunísticos, inventários florestais. E também aqui a quantidade de atividades de educação ambiental, por exemplo, como um indicador de resposta, de como a gente tem sensibilizado essas comunidades dentro dessa temática. Os projetos hoje, eles praticamente, dentro do portfólio da Sistêmica, já identificaram mais de 500 espécies de flora amazônica, mais de 554 espécies de fauna, sendo que 175 são endêmicas, 43 ameaçadas internacionalmente. Passei. Aqui alguns exemplos também. Então, o projeto Triunfo do Xingu, um inventário florestal. Eu acho que aqui é importante trazer que, mesmo nos inventários, a comunidade também é treinada, capacitada para participar desse processo. Esse é um grande desafio, na verdade, porque você acaba não só investindo no inventário, mas você também está capacitando as pessoas. Então, algo que era para demorar 3 meses demora muito mais, mas os resultados são incríveis. Aqui também no projeto Quilombo de Cachoeira Porteira, que é um projeto que acontece ali em Oriximiná, esse sapinho, que é o Atelops, ele é um indicador, ele só aparece de fato em regiões onde são bem conservadas, ele é super sensível à mudança do habitat. Aqui no projeto Florestal Santa Maria, a gente identificou 2 espécies de caninos super raras que não aparecem, elas são difíceis de serem encontradas, que é o cachorro de orelhas curtas e o cachorro vinagre. Inclusive aqui a gente está com uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, onde a gente está escrevendo um artigo científico sobre esses achados. A onça pintada também no projeto Florestal Santa Maria, que a gente acaba vendo com muito mais frequência agora, depois da implantação do projeto. Indo para o meu último slide, aqui a gente ficou formatado os slides, mas tudo bem, eu vou explicar a tabela. A questão aqui a gente está falando de gestão adaptativa, então como a gente está olhando para todos esses indicadores que estão sendo monitorados, e a gente está olhando isso dentro de uma matriz de risco, e não só olhando para clima, biodiversidade e também a dimensão social, mas também trazendo outras dimensões, como dimensões comerciais do mercado, se ele está flutuando, como ele está de fato caminhando, questões jurídicas, fundiárias. A gente sabe que isso é um grande desafio dentro da Amazônia, e a gente está centralizando tudo isso dentro de uma matriz de risco e avaliando, e também com esses insights a gente está modificando os nossos desenhos de projeto, a gente está modificando as atividades que estão sendo implementadas, a gente está revendo as nossas teorias da mudança a partir desses insights, dessas avaliações. Tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Eu agradeço a atenção de todas e todos.